encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, 11 e 12. Apocalipse, capítulo 3, do seu versículo 8, 11 e 12. A palavra de Deus vai dizer assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que nós estamos vivendo tempos difíceis, em que uma das passagens que está escrito no livro de Mateus capítulo 24, que o amor de muitos iriam se esfriar. E sabemos que não é somente o amor pelo próximo, porque o amor pelo próximo nós já sabemos que já se esfriou há muito tempo, mas o amor pelo caminho de Cristo, o amor pela própria palavra. É só fazermos um teste que há meses, anos atrás, quantas pessoas estavam na presença do Senhor e quantas pessoas se desviaram do caminho do Senhor, não querendo ser uma pessoa que cita muitos tempos de antigamente, mas nos anos de 90 aproximadamente, eu era criancinha e as igrejas eram lotadas, o amor pelo caminho era bem mais forte. Os pastores, eu acredito que o irmão, se ele for cristão há bastante tempo, na década de 90 aproximadamente, os irmãos somente lia a devocional e começavam a cantar o corinho da harpa, e já tinha batismo, já tinha gente pulando, já tinha gente sendo renovada. Desse jeito, Jesus. Mas tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriará. Mas só que o amor de muito tem se esfriado. Eu gostaria de bater nesta tecla aqui novamente. E muitas vezes a culpa é do próprio ser humano, que no passar do tempo o próprio ser humano tem priorizado outras coisas, e não tem priorizado tanto o caminho de Deus. Às vezes nós, e eu me coloco nessa linha de tiro, porque é todos, porque a palavra também bate no pregador, tem deixado de priorizar os caminhos de Deus para poder priorizar outras coisas. Quanto tempo nós temos gastado nosso tempo lendo a Bíblia? Quanto tempo nós temos gastado nosso tempo jejuando, orando, buscando poder do Espírito Santo? Quanto tempo nós temos se dedicado? E não é pecado nós queremos buscar outras coisas, pois no livro do evangelista Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, vai ter pão, vai ter outras coisas, mas o principal viverá do que? A palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo em tempos que, infelizmente, eu sei que vai doer um pouquinho, mas vai sarar. As pessoas estão se preocupando mais com o trabalho, estão se preocupando mais com outras responsabilidades. Passa mais tempo vendo Netflix, assistindo programações, e não tem priorizado a palavra de Deus. Hoje, nesse comecinho de ministração, o Espírito Santo está gritando no meu coração e está falando: volte ao primeiro amor. Meu Deus! Volte à sua essência. Por isso mesmo que essa carta escrita para a igreja de Filadélfia foi a única carta a qual Deus, Jesus, falou mansamente, não corrigiu.
e fez uma promessa para essa igreja: eis que eu volto sem demora. Eu gostaria de bater nessa tecla também, porque quando eu estava pedindo para Deus uma confirmação da palavra, a irmã mandou um cartaz para mim e tinha um negócio assim redondo escrito assim: o rei está voltando. Aleluia! Aleluia. Glória! Vou repetir: o rei está voltando. É tempo de nós priorizarmos a Cristo. É tempo de nós priorizarmos a palavra de Deus. Porque como disse no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas no capítulo 4, quando Jesus respondeu Satanás, ele disse: viverás não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. No livro de João capítulo 1, olha o que vai dizer Jesus: no princípio ele era o verbo. No princípio Jesus era a palavra. Ou seja, nós temos que se alicerçar na palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós devemos nos alicerçar. É ele que nós devemos priorizar. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia vai nos dizer, Meu Deus! e como disse também da última vez que eu preguei, se eu não me engano foi aqui mesmo, no João capítulo 6, havia duas classes de multidão, vamos assim dizer. Uma multidão que seguia Jesus pelo que Jesus podia oferecer, que chegou para Jesus e falou: Jesus, nós queremos pão, nós queremos multiplicação, nós queremos peixe, nós queremos coisas boas. Mas quando Jesus olhou para aquela multidão e falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquela multidão olhou para Jesus e falou: Jesus, duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E ali Jesus estava vendo quem era quem. Jesus estava peneirando a sua igreja, como tem feito nos tempos atuais. Meu Deus! Porque a volta de Cristo está bem próxima. Aleluia! As pessoas às vezes falam: a igreja está se esvaziando. Não está se esvaziando não, só está permanecendo os verdadeiros. Glória! Aleluia! Porque assim como Jesus peneirou em João 6, aquelas pessoas que estavam buscando Jesus por causa de multiplicação, por causa de dinheiro, por causa de bênçãos. E não é pecado nós buscarmos bênção, porque Isaías capítulo 1, versículo 19 vai dizer que viverá, comerá os melhores frutos dessa terra, aqueles que forem fiéis a Deus. Vai comer os melhores frutos dessa terra. Então nós vamos comer os melhores frutos, não é pecado nós queremos as coisas boas deste mundo. É errado nós queremos priorizar somente multiplicação, somente coisas boas, somente chave, somente dinheiro. Por isso mesmo que Jesus falou para aquela multidão: pode ir embora. E eles começaram a ir embora, foi embora. Ficou somente 12, somente os discípulos. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou: e vocês? Conjecturando que comem comigo, que vem milagre, que vem multiplicação, pode ir embora. Jesus mandou todos eles embora. Mas eu imagino Pedro, cheio da unção, alicerçado na palavra. Imagino ele conjecturando: Jesus, depois que eu comecei a te seguir, faltou dinheiro, vai ter que arrancar dinheiro da boca de peixe. Jesus, depois que eu comecei a te seguir, minha sogra está doente, o Senhor vai ter que fazer cura. Jesus, eu tive que largar o meu emprego para poder te priorizar. Eu sei que é difícil estar na sua presença. De vez em quando vai voltar as coisas, de vez em quando a gente vai passar necessidade, seremos perseguidos, seremos açoitados. Mas para quem iremos nós, se somente tu tem palavra de vida eterna? Pode, papai! É por isso mesmo que isso arde no meu coração. Meu Deus, pode! É tempo de nós priorizarmos o Espírito Santo. Ultimamente nós temos ocupado nossa mente com tantas coisas que não estamos conseguindo escutar a voz do Espírito Santo. Aleluia! Não temos conseguido mais escutar Jesus falar conosco. Porque é um tempo que é uma geração que não busca, não ora de madrugada, não sobe monte, não prioriza Cristo. Mas só que Jesus falou bem claro aqui em Apocalipse 3: aqueles que perseverar até o fim terá a coroa da vitória. Aleluia! E essa coroa da vitória não é somente aqui na terra, também é no céu.
E sobre priorizar o caminho de Cristo, nós vemos também no livro também de evangelista Lucas, no seu capítulo 10, Jesus visitando a casa de Marta e Maria. A Bíblia vai nos fazer menção que Marta continuou limpando a casa, ocupada com os demais afazeres, e Maria aos pés de Jesus, escutando, querendo aproveitar aquele momento para buscar Jesus. E Marta ainda indagou Jesus e falou: Jesus, mande Maria vir me ajudar. Você não vê que ela não está vindo me ajudar? Peça que ela me ajude. E Jesus olhou para Marta e falou: Marta, Marta, você está ocupada com os demais afazeres. Maria está aproveitando da melhor parte. Qual é a melhor parte? Buscar a presença de Jesus. Glória! Ouvir o que Jesus tem que falar conosco. Buscar a presença do nosso Mestre. Bendito seja. Mas só que nós estamos vivendo em tempos que as pessoas, como eu disse, não estão querendo priorizar. Estão querendo buscar outros mestres. Porque acha a palavra do Senhor Jesus Cristo muito dura. Não consegue se alicerçar na rocha. Tem se alicerçado na areia. E quando ouve um discurso duro, quando ouve a verdadeira palavra, sai para outros lugares e buscam para si outros mestres. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano. Aquelas pessoas não suportaram o verdadeiro evangelho, que comichavam nos seus ouvidos e procuravam para si falsos mestres, que pregavam o que eles queriam pregar, ou seja, que não prega a verdadeira palavra, que não prega o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse que está sendo pregado lá fora, que te faz chorar, te faz sair mais leve, mas não confronta com o seu pecado? O apóstolo Paulo mesmo disse na sua segunda carta a Coríntios, ele disse assim, conjecturando: eu sei que a minha primeira carta foi dura, eu sei que a minha primeira carta vocês ficaram tristes comigo, mas é necessário pregar a palavra difícil, a palavra dura, porque a palavra dura trouxe arrependimento, e o arrependimento traz a salvação. Glória! Hoje em dia as pessoas não estão querendo pregar muito sobre isso, mas só que Jesus, ele tem dito e ardido no meu coração, e aqui eu começo a pregar onde o Espírito Santo colocou no meu coração, é que Jesus, ele tem prazer em nos abençoar aqui na terra também, como disse. Mas como está a sua vida espiritual para o encontro de Jesus? Eu sei que nós temos prazer de estar na presença de Cristo. Eu sei que vai dar um pouquinho, mas já vai ficar melhor para dar glória. Mas será que Jesus descer na casa de cada um, se encontrar com cada um, será que Jesus também vai ter tanto prazer? Será que ele vai se alegrar tanto de estar na nossa presença? Será? Às vezes nós falamos: Jesus, como eu queria que o Senhor estivesse aqui comigo. Mas será que ele se alegraria de estar conosco, de estar na nossa presença? Será que nós temos renunciado o suficiente? Será que nós temos buscado Jesus suficientemente? Mas eu digo uma palavra para a amada igreja: eu sei que nós temos vivido tempos difíceis, eu sei que nós temos vivido tempos duros, mas o que pode nos separar do amor de Cristo? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Será as lutas, será as aflições, as dificuldades? Não, nada pode nos separar do amor de Eita, Cristo. Absolutamente aleluia, nada vai nos separar do amor dele. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo, e é aqui que eu queria chegar, é que a trombeta está perto de tocar. Aleluia! Nós estamos chegando bem próximo do arrebatamento. E é por isso mesmo que as pessoas lá fora estão querendo distorcer o evangelho. Estão querendo dizer que nós vamos ficar para a grande tribulação. Mas ó, não vamos ficar para a grande tribulação. Glória a Deus. Vocês acham mesmo que Deus vai vir descer madeira na igreja e nós que carregamos o Espírito Santo vamos levar também? Não, nós não vamos ficar para a grande tribulação. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que tem um que impede do maligno de se manifestar, e esse um é o Espírito Santo. E o maligno
só vai se manifestar quando o Espírito Santo for recolhido para o céu, ou seja, no arrebatamento, quando Jesus vier. Mas só que Jesus deixou bem claro para a gente que antes de chegar ao arrebatamento, Ele nos mostraria sinais que a volta dele está bem próxima para a sua igreja. Haveria guerras, destruições, se levantaria nação contra nação. E veja bem, irmãos, só basta a gente ligar a nossa TV ou entrar nas nossas mídias sociais, redes sociais, que nós veremos aquele conflito entre Israel e aquele grupo Hamas, ou também um conflito que dura durante muito tempo entre os Estados Unidos e a Coreia, que houve quase guerra. Também tem essa guerra há aproximadamente 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia. Todos os sinais da volta de Cristo estão bem próximo. Jesus também avisou no livro de capítulo 24 de Mateus que haveria fome. E se nós formos ver, irmãos, quantas pessoas estão morrendo de fome hoje em dia? Verdade, Pai. Uma pessoa morre a cada 4 segundos no mundo. E quando eu disse essa frase, aproximadamente 2, 3 pessoas morreram de fome. E tudo isso, Jesus nos deixou claro da sua volta, do sinal da sua volta. A Bíblia também nos avisa que haveria pandemia. E se vocês recordarem, há quanto tempo atrás nós estávamos usando máscara por causa dessa pandemia da Covid-19. A Bíblia também nos faz menção que haveria terremotos, maremotos. Na Turquia, esse ano, somente esse ano, morreu aproximadamente 45 mil pessoas com terremoto. No Afeganistão, aproximadamente 2.400 pessoas morreram por causa de terremotos. Também vai dizer que quando estiver chegando a volta de Cristo, surgiriam falsos profetas. E falsos profetas não é somente esses que entregam revelação, que a gente sabe que tem muitos, mas também esses que pregam um evangelho falso, raso, um evangelho que não confrontam. São igrejas que parecem que estão cheias, mas elas não estão cheias, estão estufadas. E esses também vão ter que pagar o preço com Jesus no dia do grande julgamento. Se nós formos ver também, o amor de muitos se esfriará, como eu disse. Mas também seríamos perseguidos. Haveria perseguição. Quantas pessoas lá fora daria vida para poder ter essa oportunidade que cada um de vocês tem aqui esta noite de glorificar a Deus? Glória! Quantas pessoas no Afeganistão, me perdoe, no Afeganistão estão sendo perseguidas? Aquele grupo chamado Talibã invade a casa de pessoas, arromba a porta, e se vê uma Bíblia lá dentro, fala: renuncia a Deus ou você morre. Mas tem pessoas lá que falam: corta minha cabeça, mas eu não vou renunciar. Pode me matar, mas eu não vou renunciar. Leva meu filho, mas eu não vou renunciar. Mas tem pessoas que estão aqui no nosso meio, no Brasil, que falam: se Jesus, se fechar a porta, se fechar minha porta de emprego, se as coisas não derem certo na minha vida, eu vou largar Cristo. Fala que está sendo perseguido porque de fofoca na igreja. Isso não é perseguição. Tem pessoa lá fora que está se escondendo dentro de caverna para poder glorificar a Deus. E tem pessoas aqui no Brasil que falam: Deus, se o Senhor não fizer na minha vida, eu vou desviar. Ah, se vocês soubessem. Aleluia! Glória! Tem pessoas que dariam vida para poder estar aqui no nosso lugar, podendo glorificar a Deus. Glória a Senhor. Jesus! Aí tem pessoas que falam assim: mas essa perseguição que tem na Afeganistão não vai chegar no Brasil. Essa perseguição do grupo Talibã não vai chegar no Brasil. Eu queria poder dizer que não vai chegar, mas provavelmente vai. Porque chegou lá e não vai chegar aqui. Eu faço uma pergunta para a amada igreja, que é para cada um sair pensativo mesmo. E se essa perseguição chegar aqui, será que nós renunciaríamos a Cristo ou aguentaríamos até o final? E se alguém chegar, botar uma arma na nossa cabeça, ou melhor ainda,
na cabeça de um dos nossos filhos e falar assim: renuncie a Deus, ou eu mato seu filho ou eu mato a sua filha, eu tenho total quase certeza que talvez nós renunciaríamos, porque com nós suportaríamos, mas com nossos filhos. Tem um relato, está no YouTube, se vocês quiserem pesquisem quando chegarem na casa de vocês, de um pastor que eles estavam falando que conheceu pessoas no Afeganistão, que o grupo talibã chegou para eles, botou uma arma na cabeça do filho dele, do pastor, e falou: renuncia a Deus ou eu mato seu filho. E o pastor em lágrimas, pronto para poder renunciar. O filho dele olhou para ele e falou: pai, não renuncia não, pai. E o filho dele olhando para o filho dele não entendendo. Mas só que o filho dele falou: pai, não renuncia, porque Jesus está ali. Aleluia, E ele falou: pai, não renuncia, pai. Não deixa ele tirar a sua salvação, porque eu sei que eu vou direto para o céu. E ele não renunciou. E sabe por que ele não renunciou? A Bíblia vai dizer, pastor, lá em Atos capítulo 2, apóstolo Pedro falou: quando chegar os últimos dias, eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito Santo, e os mais novos terão visão, e os mais velhos profetizarão, e todos serão cheios. Nós estamos chegando nos últimos dias, nós estamos chegando nos tempos do arrebatamento, em que Jesus levará a sua igreja. Mas só que Deus falou para nós: vocês não vão estar sozinhos, eu derramarei uma porção dobrada, eu derramarei sobre todos vocês. Vocês não vão passar por perseguição sozinho, vocês não vão passar por calúnia sozinho, vocês não vão passar por defamação sozinho, vocês serão presos, vocês serão perseguidos, mas eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer Tu és fiel, Senhor. que isso tudo, todos esses sinais não seriam o final, e sim, o fim virá depois. O Evangelho será pregado em todo mundo. Irmãos, vocês acham mesmo que o Evangelho falta muito para ser pregado em todo mundo? Você posta um vídeo falando: Deus te ama, Jesus te ama. Ele alcança o mundo todo em questões de segundos. Às vezes você posta nas suas redes sociais e um compartilha e outro compartilha e chega em outros países com uma facilidade. E eu quero dizer para a amada igreja: falta muito pouco para a trombeta poder tocar. Aleluia. Falta muito pouco para Jesus recolher sua igreja. Falta muito pouco para Ele poder nos levar para o céu com Ele nas nuvens. Glorificado seja E quando eu digo essa palavra, eu sinto um temor do Espírito Santo sobre nós. Porque olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Aparentemente parece que a Bíblia entra em uma contradição. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus nos levar, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E olha isso parece um pouco contradizente. Porque primeiramente, olha o que vai dizer, eu gostaria de ler novamente. No versículo 8: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Todas as pessoas que não negarem o nome de Jesus e têm guardado Jesus no seu coração, independente da situação, das poucas forças, você acha mesmo que Jesus não tem visto? Você tem força nenhuma na presença dEle. Você tem força nenhuma na presença dEle, não renunciando a Ele. Mas só que Ele prometeu para nós que todos esses que não renunciarem, independente da sua situação, terá uma grande recompensa, que é o céu. Mas só que olha que contradizente, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas só que a Bíblia também diz que lá no céu não vai haver choro, tristeza, nem dor. Então como que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, se no céu não vai haver tristeza, nem choro, nem dor? Não vai haver choro. Então como que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas?
E isso o Espírito Santo arde no meu coração. Porque no dia do arrebatamento, quando Ele nos levar, todos nós, primeiro nós vamos ter um encontro com Jesus face a face, aonde Ele nos mostrará o livro da vida e o livro da obra. O livro da vida é o que Ele tem escrito para nós, e o livro da obra é porque nós, com o nosso próprio livre-arbítrio, fomos para outro caminho e por muitas vezes tropeçamos e erramos. Eu imagino a gente nesse momento com Cristo, em que nós estamos numa sala com Jesus Cristo, em um ambiente, e Ele começa a mostrar para a gente o livro da vida, e começa a mostrar, olha só o que eu tinha reservado para você. E a gente começa a pensar, olhando Jesus face a face conosco, e pensando, Jesus, eu não merecia estar aqui. Jesus, olha tudo que eu fiz lá na terra. Jesus, era para mim estar no inferno. E as lágrimas vão descer dos nossos olhos. Mas só que Jesus vai olhar para nós, acredito eu, e vai falar: filho, as coisas velhas se passaram. Eis que eu faço tudo novo. Eu sei que você não merecia, mas porque você guardou a minha palavra, porque você guardou em meio às lutas, em meio às dificuldades, você herdará, você fará parte aqui do reino dos céus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Eu gostaria, irmãos, que vocês fechassem os vossos olhos Glória a Deus. Espírito de Deus. e fizessem assim com a sua mão em forma de receber, com os olhos fechados. Oh, Santo Deus. Eu gostaria que vocês pensassem na cabeça de vocês com os olhos fechados, imaginassem direitinho a cena no arrebatamento, Jesus levando cada um que se encontra aqui esta noite. E nesse momento Jesus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, e Jesus nos mostrando o livro da vida e o livro da obra. Imagine isso com os olhos fechados. Imagina nós chorando, pensando: Jesus, eu não merecia estar aqui, com os olhos fechados. Imagina. E Jesus falando: vocês não mereciam, mas a minha graça te alcançou. E Ele enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Imagine, meus irmãos, depois disso, Ele nos pegando e nos colocando numa mesa, e nós olhando para o lado, vendo Isaac, Abraão, Jacó, vendo os discípulos, vendo também Moisés, vendo todos aqueles nossos irmãos que permaneceram firmes e morreram, mas não renunciaram a Deus. Imaginem aí, irmãos, com seus olhos fechados, de repente, nós olhando como uma multidão, como parecesse, como se fosse um mar, uma multidão com muitas pessoas, e todos ali pensando: nós não merecíamos estar aqui. Mas só que de repente, no meio daquela mesa, vinha isso repousar sobre cada um de nós o próprio Jesus, aquele que era a ovelha que foi sacrificada, e agora Ele é leão da tribo de Judá. E nós pensávamos assim: quem é aquele que está sentando conosco? Quem é aquele que está chegando à nossa presença? E alguém falando assim conosco: aquele é aquele que deu a vida por você, que deu a vida por mim. E Jesus olhar para todos nós e falar: meus filhos, as coisas velhas se passaram, agora eu faço tudo novo. E Ele descer a nova Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que a nova Jerusalém não vai precisar de sol. A glória de Deus iluminará toda a cidade. E lá não vai haver choro, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver dor. Só vai ter a presença de Deus conosco. Eu sei que nós estamos passando dias difíceis, eu sei que nós estamos passando dias que dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Glória, glória, glória. A Bíblia nos fala no livro de Romanos que o nosso espírito está doido para ir para o céu, que a nossa carne não aguenta mais, o nosso espírito não aguenta mais estar dentro dessa carne. E ele não vê a hora de subir. Eu entendo. Nós muitas vezes sentimos falta do céu, e isso parece ser contraditório também. Como que você sente falta do céu se você nunca esteve lá?
É porque a Bíblia vai dizer que no princípio, quando Deus criou o recipiente chamado Adão, Ele soprou algo que estava no céu, soprou algo dentro de Adão. Esse algo foi perdido com o pecado, mas foi recuperado com o sacrifício de Jesus Cristo. Eita! A Bíblia vai nos dizer que lá no céu vai ter muitas moradas. Deus está preparando tudo para nós lá no céu. Eu sei que aqui na terra passamos por dificuldade, passamos por luta, e às vezes não queremos nem sair da nossa casa. Mas só que Jesus diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que não renunciar, aquele que permanecer na presença, será salvo. Aleluia! Senhor. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, os sinais de Cristo estão bem próximos. Eu sei que vocês podem até pensar consigo mesmo, ou pessoas lá fora pensam também. Sempre houve sinais, sempre houve fome, sempre houve guerra, sempre houve lutas, sempre houve essas coisas mesmo. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que seria como dores de parto os sinais de Cristo. Seria como contrações, e quando está próximo do bebê vir, mais forte ficam as contrações, mais próximas uma da outra. E mesma coisa, os sinais de Cristo. Os sinais de Cristo agora é guerra perto de guerra, fome perto de fome, terremotos perto de terremotos. Os sinais estão cada vez mais próximos. Então está bem perto de Jesus voltar e levar a sua igreja. Eita! E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória!